noite a todos vocês que estão aqui presentes, participando desse evento. E é muito bom, porque a gente não queria deixar passar em branco esse momento tão especial que é o Dia das Crianças, né? Que é esse momento de comemoração do Dia da Criança. Então, resolvi convidar alguns colegas que estão aí presentes. Eu queria apresentar um pouco para vocês esses colegas. Nós temos aí os nossos queridos convidados, vocês devem estar vendo aí na tela, doutora Cirlândia Reis. Muito obrigado, doutora Cirlândia Reis. Hoje a professora doutora Cirlândia Reis é professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Muito obrigado pela participação. Também vice-presidente da Associação Brasileira de Brinquedoteca. Muito obrigado pela aceitação do convite e participar desse momento, dessa roda de conversa. É uma roda de conversa, é um bate-papo sobre a importância do brincar e da criança. Temos aí o nosso querido professor, doutor Rogério Zaim, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá do Pantanal. Muito obrigado pela sua participação. E temos também uma outra convidada super especial, que é a professora doutora, já doutora Beatriz Piccoli, com um L, Jiménez, Associação Brasileira de Brinquedoteca, nossa querida amiga, uma colega que já faz muito tempo que nós nos conhecemos, eu, a doutora Cirlândia, e é muito bom estar aqui com vocês, convidá-los para participar desse bate-papo, onde vamos tratar do brincar e a criança, Dia das Crianças e o direito de brincar. Eu vou estar mediando esse processo. Eu queria começar, se vocês me permitirem, meus queridos colegas, meus queridos convidados, eu fiz aqui alguns poemas muito bonitos, tá? Sobre esse dia tão especial que é o Dia da Criança. Eu espero que vocês gostem. Aí eu estou apresentando algumas imagens que eu achei bem interessantes e para que vocês possam visualizar. Criança tem que ser criança, afinal, ela tem a vida toda para ser um adulto, né? Para ser adulto. A imagem de Nossa Senhora de Aparecida, que representa todo o simbolismo, né, e a relação com a infância, Nossa Senhora de Aparecida, e um outro texto de François Dalton, que é privar a criança de brincar significa privá-la do prazer de viver. E uma outra imagem que eu achei bem legal, não deixe sua criança interior morrer. É ela que te salva e não te deixa pirar com as pressões da vida adulta. Feliz Dia das Crianças, né? Então, eu queria fazer uma leitura desse texto para todos vocês. Lúdico, o impulso da vida. O lúdico é o impulso da vida e também uma representação social humana e humana. O brincar é uma possibilidade de compreender, conviver e estimular a interação entre iguais. O lúdico é um referencial para a socialização e integração humana, além de promover a aprendizagem de valores e convivência. No lúdico, estimulamos as diferentes linguagens e potencializamos o amadurecimento das estruturas do desenvolvimento humano. Estimulamos a imaginação e inovamos os conceitos da nossa realidade. O lúdico representa um fator fundamental para a nossa interação e interação humana. É o conteúdo modelo e permanente para estimular nossa compreensão sobre o jogo, o brinquedo e a brincadeira. O impulso do lúdico está intimamente ligado ao impulso da vida. O ato de brincar é uma manifestação da vida. Negar o direito de brincar seria negar o direito à vida. O impulso lúdico necessita de interações e de convivência para que possa expressar o mais puro e genuíno comportamento humano, que é viver em sociedade. Necessitamos do outro. O outro é de fundamental importância para o brincar. Quando democratizamos as interações lúdicas, construímos pontes e possibilidades de termos pessoas mais amadurecidas, plurais e inclusivas, para se conviver em sociedade. O impulso lúdico caminhamos para a integração e para a criatividade. E nele, promovemos a inclusão de cada um e de todos, sem ignorar as diferenças, sem homogeneizar e sempre afirmando as identidades. No brincar, encontramos o entendimento biológico. No brincar, podemos esquecer e encontrar a profundidade do ser, do compreender e sentir. No lúdico, podemos criar, imaginar
viver e conviver. Além de sermos humanos e inteligentes, também somos homo ludens, homo, homem que brinca. Então, eu queria ler isso para vocês, para iniciar o nosso trabalho, e agora que iniciar esse trabalho passando a palavra para a professora doutora Cirlândia. Eu muito obrigado pela sua participação. Então, vamos dar início à nossa roda de conversa. Boa noite a todos e a todas. Quero iniciar agradecendo ao professor Marcos Teodorico, que está sempre à frente aí dessas ações em prol da infância, em prol do brincar, dos jogos. É uma pessoa realmente que tem todo o respeito quando a gente fala de criança, quando a gente fala de infância, de jogo, de brinquedo, de brincadeira, não pode esquecer a construção teórica, né? A construção acadêmica, as pesquisas que esse grande mestre tem desenvolvido aí na UFC. Então, muito obrigada, professor Marcos, e quero cumprimentar a minha criança interior, quero cumprimentar a criança interior dos colegas que estão aí, de cada um de vocês que estão aí, e dizer que que o meu lugar de fala é um lugar de fala que tem a ver com direitos. Então, como o nosso tema, ele fala do Dia da Criança e do direito de brincar, então eu trouxe aqui algumas coisas para a gente discutir. Tem a ver com a Associação Brasileira de Brinquedotecas. Eu digo em nome dessa associação, por quê? Porque essa associação é um espaço, né? É uma instituição na qual defende o direito de brincar há mais de 30 anos aqui no Brasil e representa o Brasil perante aí, né, vários outros países quando se trata de direito de brincar. Então, a Associação Brasileira de Brinquedotecas é uma associação que defende esse direito. E embora em nosso nome a gente fala brinquedoteca, eu já quero deixar claro que as brinquedotecas elas existem justamente porque o direito de brincar da criança na rua, na escola, no hospital, o direito de brincar da criança, de brincar livremente nos ambientes nos quais, né, ela faz parte, esse direito tem sido muito negligenciado. Então, a brinquedoteca, ela vem justamente para salvar e guardar essa infância dentro de um espaço no qual a criança está protegida e segura em relação aos seus direitos de brincar. Mas se esse direito fosse respeitado, nós não precisaríamos de brinquedotecas, porque o direito da criança ele é natural, ele tem tá totalmente constituído legalmente, então não precisaria ter espaços específicos, como a gente defende que precisa ter, já que esse direito é negligenciado do ponto de vista da sociedade, das políticas públicas, da economia e tudo mais. Então, eu só quero dizer que a associação ela tem batalhado em relação a isso, e a missão dela é justamente a efetivação das leis, né, da legislação que tratam do direito de brincar. Então, uma das leis que a gente trabalha, e que a gente trabalha assim, com muito aprofundamento, é a lei que garante o direito de brincar no hospital, que é a Lei Federal 11.104 de 2005. Então, essa lei ela se tornou realidade porque a associação buscou isso junto, claro, né, com as políticas e uma série de pessoas envolvidas nesse assunto, ela se tornou realidade. Porque a missão da associação é justamente defender a infância, o direito de brincar em todos os lugares. Então, onde tem direito de brincar, a gente está ali para defender, a gente está ali para colaborar e para tentar fazer com que essa lei seja de fato uma realidade. E aí, já que esses espaços de brinquedoteca existem, nós defendemos que esses espaços precisam ter um profissional, porque é necessário que tenha uma formação para entender de crianças, de desenvolvimento, de aprendizagem, mas também entender e ser um profissional sensível, como o professor Marcos trouxe aí esse texto lindíssimo, com tanta sensibilidade, mostrando o quanto que é importante esse brincar para a criança. Então, o profissional que atua numa brinquedoteca é um profissional que precisa de uma formação, mas também tem que ter essa sensibilidade.
e a associação ela forma esse profissional para trabalhar em todos os ambientes. Nós também defendemos o direito do brincar da criança, relativos à proteção e ao brincar da criança, não apenas ao brincar, mas todas as políticas públicas que têm a ver com proteção de direito da criança e que a gente possa colaborar, a gente também procura colaborar. E aí a gente tem o quê? Uma série de limites e de possibilidades, né? Muito mais até limites do que possibilidades quando a gente fala de brincar. Porque o brincar, como todos nós sabemos, né? Embora ele seja um direito legalmente garantido, como eu trago aqui, né, nesse slide, um direito garantido no artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, traz aí o direito à liberdade, enfim, aos aspectos do brincar. Marcos, você falou alguma coisa? Alguém tossiu alguma coisa? Não, pode continuar, professora, fique à vontade. Tá. A gente tem a LDB também, que traz aí no seu texto, né, o direito de brincar como uma forma particular de expressão, de pensamento, de interação, de comunicação infantil. E a gente tem, né, nas diretrizes curriculares, né, a diretriz está totalmente focada na questão do respeito, né, às experiências do brincar da criança na escola. E a gente tem mais recentemente a Base Nacional Comum Curricular, que também está totalmente focada e voltada para que a criança possa se expressar na escola e ser ela mesma. E o brincar é um dos pilares, né, da Base Nacional Comum Curricular. Então, apesar de termos todo esse arcabouço de legislação e vários outros também, esse direito ele ainda é muito negligenciado. E isso tem uma série de questões que a gente não vai entrar aqui por causa do nosso tempo, mas que vale a pena a gente pensar. E eu acredito que esse momento aqui que o professor Marcos nos favoreceu é um momento de, além de falar desse direito de brincar, desse momento gostoso que é desse Dia das Crianças, desse momento maravilhoso que é hoje, todos os dias, também é um espaço para a gente pensar na ausência desse direito, na ausência desse direito ser realmente efetivado. Então, nós temos números assim gigantescos de crianças que nem têm acesso à escola, né? Que não têm acesso a um direito fundamental, que é ir à escola. Não tem, e ao brincar, então, a gente acaba percebendo que tem o direito ainda mais negligenciado em todas as áreas, na educação, na saúde, na sociedade. Então, a criança tem vários direitos, mas precisa de pessoas e precisa de espaços como esse aqui para dizer os seus direitos e para defender, já que elas, né, por razões que nós já conhecemos, elas não têm voz e nem vez, muitas vezes, e nos locais onde elas fazem parte. Bom, então, uma das leis que a gente defende e que a gente precisa exercer, o direito de brincar no hospital, é um direito que, se você chega no hospital, e o hospital é um hospital pediátrico, que atende criança em regime de internação, e lá nesse hospital não tem um espaço de brincar, não tem uma brinquedoteca, você que é cidadão, né, você que é mãe, você que é pai, você que é responsável por uma criança que a leva para um hospital, para um momento de internação, essa criança ela precisa ser respeitada na sua constituição enquanto infância mesmo. Então, se você chegar lá e não tem uma brinquedoteca, você precisa dizer isso para o hospital, você precisa comunicar muitas vezes dessa necessidade. Eu digo isso porque muitas vezes nem o próprio hospital sabe, né, o que é uma brinquedoteca, sabe da necessidade, apesar de todas as legislações, apesar dessa legislação ser de 2005, né, mais de 15 anos, vai fazer mais de 15 anos agora, mas que é uma lei que ainda é muito negligenciada. E, às vezes, essa ausência desse direito no hospital é também pela ausência de conhecimento, não é nem porque a pessoa realmente não sabe, mas é pela ausência de conhecimento. Mas tem uma lei, né, um artigo, que é o artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança, e esse sim é vamos dizer assim, que é a lei maior, quando a gente trata do direito de brincar, onde diz que o brincar é um direito humano, não é? O brincar, ele faz parte da nossa natureza humana. Foi até uma das coisas que o professor Marcos leu aí no texto.
ele faz parte da nossa natureza humana, então ele é um direito humano. O brincar, gente, é como aquele fio condutor, sabe? Que faz com que nós possamos nos fortalecer e nos vincular às coisas que estão à nossa volta. Então, o brincar é um direito humano, que é um direito também de vida. Né? Observa as crianças que não brincam, se a gente for observar com mais profundidade, pode ser que essa criança esteja querendo dizer algo para a gente. Pode ser que essa criança não esteja bem, psiquicamente falando. Porque o brincar também representa a voz da criança. O brincar é um meio de comunicação da criança. Então, por isso ele é muito sério e precisa ser levado a sério. Então, aqui no artigo 31, ele fala diversas coisas, entre outras, ele diz que os estados, né, partes, enfim, deverão respeitar e promover o direito da Professora criança de Cirlânia, brincar. desculpe interrompê-la, Cirlânia. Pode pedir o Ademar para ir passando Sim, Marco. o PPT, para dar um comando para ele que ele vai passando. Eu acho que está na terceira folha já, não é isso? Ah, desculpa, estou na terceira. Isso mesmo, Pode dar o comando para ele. Que ele vai... Quando faltar 5, você me avisa, viu, Marcos? Ok. Mas fala da questão dos estados-parte, que deverão respeitar e promover o direito da criança de participar integralmente da vida cultural, artística, e deverão propiciar oportunidades iguais e apropriadas para atividade cultural, artística, recreativa e de lazer. E esse direito que o artigo 31 traz aqui, pode passar para o próximo, ele tem sido realmente, esse aí está ótimo, tem sido realmente muito negligenciado. Eu trouxe aqui alguns dados que a gente vai verificar já, assim que eu só falar essa outra questão aqui. Bom, então esse direito que é constituído legalmente, que é um direito humano, né, que faz parte da nossa, o brincar, ele faz parte da nossa ancestralidade, ele faz parte da natureza humana. Então, brincar é um resgate de nós mesmos. Por que o brincar é tão importante na saúde? Porque o brincar, ele potencializa, ele dá força, ele dá apoio interno, ele dá o desejo da criança, né, continuar bem, da criança querer ficar bem, dela aderir ao tratamento, ela conseguir ali lidar com aquela situação na qual ela não tem o domínio. Então, o brincar, além de ser um direito, ele também tem uma série de benefícios para a criança, para o adulto, para o adolescente, para todo mundo. Então, vale muito a pena a gente pensar nisso. E quando chegar num local onde a criança não esteja sendo respeitada em seu direito de brincar, é papel nosso, enquanto sociedade civil, mesmo que você não tenha filhos, é o seu papel também cobrar esse direito, porque não vai ser a criança que vai cobrar. A criança não tem voz diante dessas questões de direito, infelizmente. Então, vai ter a gente que precisa representá-la e fazer esse papel. Bom, então, isto posto, eu quero dizer o seguinte, apesar da gente ter hoje, né, o dia aí também de Nossa Senhora Aparecida, como o professor Marcos lembrou, a padroeira do Brasil, a gente também tem hoje como um registro do dia da criança. E eu queria só comentar, já que o nosso tema tem a ver com o dia da criança e direito de brincar, que esse dia também é um direito legalmente garantido, que esse dia do brincar hoje também faz parte da legislação brasileira. Então, é um dia que foi criado em 1924. E esse dia, quando ele foi criado justamente para que no dia 12 de outubro tivesse um lugar no qual pudesse festejar a criança, né? Festejar esse dia da criança, festejar a infância. Agora, o que é muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês, é que o Brasil ele criou esse dia antes que os outros países. Não sei até que ponto isso é motivo de orgulho, porque Dia da Criança é todo dia, não é são os dias da criança. No entanto, quando a gente chega numa data, né, que vai se aproximando do Dia das Crianças, parece que, além das questões mercadológicas, as famílias também lembram, né, que tem ali uma criança, que tem uma necessidade específica, que tem uma questão importante e que precisa ser chamada a atenção, que precisa trazer aí à tona a responsabilidade
né, de que tem ali uma criança e que precisa de apoio, que precisa brincar. Ela não precisa necessariamente só de brinquedos, ela precisa brincar, né? Então, apesar das pessoas fazerem do Dia da Criança um dia muito vantajoso para o comércio, o Dia da Criança ele foi instituído para a gente lembrar que a criança ela precisa de atenção, que ela precisa brincar, que a gente precisa festejar a infância. E ela pode brincar com o pai, com a mãe, com as pessoas, com quem ela quiser. Agora, o tempo todo, inclusive. Mas parece que quando tem um dia, o fato de ter um dia favorece essa atividade, favorece essa relação. Então, por isso que é um dia muito importante, porque é um dia que favorece essa relação. Agora, o que é importante lembrar é que, apesar daqui no Brasil seja 12 de outubro, em outros países se comemoram em dias diferentes. E, oficialmente, a Unicef, em 1959, ela também colocou aí na Declaração dos Direitos da Criança, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, essa data como sendo a data do Dia das Crianças. Embora ela tenha colocado 20 de novembro, alguns países é 20 de novembro, outros países são datas diferentes, mas é para a gente lembrar que hoje é um dia muito especial, porque é um dia para a gente lembrar da infância. Todo dia é dia da criança. Mas quando existe um dia, esse dia ele dá uma ascensão à lembrança, ele dá uma ascensão aos direitos. É um dia em que as pessoas se mobilizam mais, que as pessoas procuram brincar mais, que as pessoas procuram lembrar mais da criança, do respeito à criança, do respeito à infância. Por isso que é tão importante. E aí, uma coisa para a gente pensar, que eu acho que é muito objeto dessa comunicação e desse evento, apesar de existir tantas legislações, apesar de existir tantos direitos, por que eles não são cumpridos? E aí, no artigo 31, também mostrou um pouco da realidade. O artigo 31 diz que brincar é um direito humano. Mas e a realidade? O que a gente encontra aqui na nossa realidade? A gente encontra, por exemplo, um baixo reconhecimento do significado desses direitos na vida das crianças por parte dos adultos. Então, por isso que esse dia é tão importante, porque nem todos os adultos entendem, né, e esse período da vida humana que é o período fundamental. A infância é o alicerce da vida humana. Né? O Freud já dizia, nós somos o espelho da criança que fomos anteriormente. Então, por isso, é preciso lembrar. Outra coisa importante que o artigo 31 chama a atenção e que hoje, dia 12, isso se torna mais flexível, é a questão da invisibilidade das crianças, né? O protagonismo das crianças. As crianças ainda estão e são muito invisíveis dentro das nossas políticas, dentro das nossas ações. Quantas professoras, quantos pais pedem a opinião da criança, perguntam o que a criança quer fazer, respeitam a decisão da criança? Quantas crianças ainda podem dizer não? Né? Em quais os locais de direito que ela pode dizer não ou que ela pode dizer sim e ser atendida? Isso não significa deixar ela fazer tudo o que ela quer, porque ela até nem tem essa noção, mas significa que é preciso ter um balanço, que é preciso ter uma ponderação para que essa criança possa exercer a função de ser quem ela é, de ser ela mesma, não é? Então, isso que o mundo, que a realidade e que as transformações e que as próprias obrigações do cotidiano, muitas vezes vai tirando isso da criança, quem ela é. Então, hoje é um dia que a gente observa que essa invisibilidade que o artigo 31 traz, que ainda é muito real, a criança fica mais visível, não como a gente gostaria, mas ainda assim vale a pena. E aí diz também o que é uma carência de normas profissionais para a formação e exercício de funções na área do brincar. Então, a carência de pessoas para entender a importância desse brincar, para entender esse brincar, pessoas que atuam na recreação, pessoas que atuam no cuidado à infância, a impressão que dá é que não precisa ter uma formação. E a gente tem que dizer para vocês muito claramente, precisa ter uma formação muito séria para isso. Para você brincar, deixar a criança brincar livremente, para você entender a potência que tem o brincar na vida da criança, é necessário que você entenda o que é isso tudo e aprenda a respeitar isso na prática. E aí, muitas pessoas falam assim, mas eu não sei brincar, eu não lembro mais como brinca. Mas basta começar.
Basta começar a brincar que as coisas vão acontecendo. E além disso, apesar da brincadeira, da gente aprender a brincadeira, se você sentar com uma criança, em menos de um minuto já vai aparecer brincadeiras incríveis. Mas eu trago aqui uma sugestão, né, do filósofo Domênico De Masi. Ele diz que brincar de não fazer nada é muito importante, né? Então, às vezes, não precisa ter alguma coisa específica para brincar. Às vezes, brincar de não fazer nada é muito bom. Nós, adultos, também precisamos, de vez em quando, não fazer nada, absolutamente nada. Sabe aquela coisa de recarregar a energia, a bateria? Brincar de não fazer nada tem muito a ver com isso, né? O que ele chama de ócio criativo. Então, que não necessariamente não significa que não está fazendo nada. Pelo contrário, eu estou me reorganizando. Então, não fazer nada significa se reorganizar. E hoje o ócio criativo significa trabalhar, se divertir, aprender. Então, hoje ainda existe muito a se entender sobre essa questão, mas também existe uma corrente de pessoas como nós aqui, por exemplo, que acreditamos que esse brincar de não fazer nada é um brincar extremamente importante e que leva à criatividade, que leva à saúde e que leva principalmente à felicidade da criança, né? Que leva principalmente à transformação de uma sociedade, que leva a criança a realmente crescer potente, como um adulto potente, capaz de ser ela mesma, de fazer suas escolhas, ter responsabilidade nas suas ações, nos seus atos, consigo e com as pessoas que estão à sua volta, com a natureza. Quando uma criança ela brinca e ela se conhece, se reconhece. Então, se você não tiver um brinquedo, se você não tiver ideias, não precisa se preocupar. Não fazer nada é algo também que vale muito a pena pensar, no sentido do brincar criativo. Deixa que a brincadeira vai acontecer, que a brincadeira vai surgir. E deixa a sua criança interior brincar, deixa a sua criança interior aparecer, porque você também precisa desse momento para não adoecer. Principalmente agora, nesse momento, né, de tá acabando, graças a Deus, mas a gente sabe que tem toda uma questão ainda, mas nesse momento no qual as pessoas ainda estão com muito medo, as pessoas estão, né, mais depressivas do que antes, as pessoas estão muito mais ansiosas do que antes. Esse dia, tire hoje, amanhã, essa semana, para que você possa brincar e que você possa realmente ligar o seu fio condutor da sua vida às coisas que fazem sentido para você. E dê esse tempo para você. Brinque sozinho, brinque com a sua criança, brinque com as pessoas que estão à sua volta, porque realmente esse ócio criativo, né, no sentido da palavra, do brincar, né, como um ócio criativo, esse brincar, ele é necessário, ele é reorganizador, né, da psique humana. Então, vamos brincar mais e fazer com que esse dia se torne todos os dias. Então, o dia do brincar é todos os dias. E o direito de brincar é todos os dias. São todos os dias o direito de exercer essa função incrivelmente potencializadora de saúde, de conhecimento e principalmente de felicidade. E é isso, muito obrigada. Maravilha, maravilha. Obrigado, Cirlândia. Muito obrigado mesmo. É muito bom começar a nossa roda de conversa falando sobre a questão de alguns documentos, né? Algumas normativas institucionalizadas ao longo da história da humanidade, para que a gente possa gerar essas provocações e reflexões. Professor Rogério Zaim, agora toca ao senhor continuar com essa nossa roda de conversa super legal. Muito obrigado pela sua participação, professor querido. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cilândia. Boa noite, professora Beatriz. Boa noite, todo mundo. É um prazer falar um pouco sobre brincadeira, né? Principalmente porque a gente tem um certo saudosismo no que a gente fala sobre infância. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu também tenho um vídeo pequeno.
Bom, pessoal, obrigado, Ademar. Esse vídeo ele é significativo. Um aluno meu aqui na UFMS fez essa filmagem e mandou para mim, me marcou. E quando eu olho para essa filmagem, ela me traz uma sensação da minha infância, né? Das coisas que a gente fazia, que tinha um caráter, para quem estivesse olhando, de uma certa periculosidade, e para nós a gente estava se divertindo e estava brincando. E quando o Marcos propôs a ideia da gente conversar sobre esse direito do brincar, eu fiquei encucado em certos momentos, porque eu falo assim, nós estamos em 2020, né? E aí a própria professora Silândia traz na sua apresentação a parte de legislação e ela fala, nós ainda temos que olhar para crianças, essa relação de invisibilidade, mas tem que discutir ainda o direito de brincar, de existir uma legislação, né? É uma coisa que nos fere muito, da mesma maneira que, não sei se a palavra seria ferir, mas nos causa um certo choque, da mesma maneira que a gente vê certos direitos serem cerceados, a gente percebe que o direito da criança a brincar ainda é, de certa maneira, também cerceado, né? É complicado. E aí hoje, pensando na nossa conversa, eu estava falando com a minha filha mais velha sobre as nossas ações, minhas e da minha esposa enquanto pais, eu perguntando a ela se em algum momento eu, enquanto pai, tinha tirado o direito dela de brincar. Aí ela me disse assim, olha, pai, quando você colocava a gente de castigo, de uma certa maneira, a gente ficava sem brincar, porque o castigo vinha com aquela fala, vai ficar no seu quarto. É porque eu tive filhas santas, né? Então, assim, às vezes era necessário a gente botar para pensar, para refletir. Mas aí eu fiquei pensando, mas vocês acabavam subvertendo a lógica, brincando. Ela falou, mas em certo momento a gente pensava, a gente não pode brincar, e ficava uma olhando para a outra. Normalmente esse ir para o quarto vinha depois de uma briga que tinha entre as duas, elas possuem idade próximas. E ainda aconteceu uma cena com elas, só pensando nessa questão de direito, uma vez elas já tinham saído rolado no tapa, aí eu peguei uma gravata e amarrei o braço das duas juntas, falei, agora vocês vão ter que fazer tudo juntas. O irmão delas era pequeno, ele chegava e falava para mim assim, amarra eu também, amarra eu. Para ele aquilo era um contexto de brincadeira e para elas tornou-se uma brincadeira. Tudo isso me foi questionado, me fez questionar a minha ação enquanto pai, por essa questão de direito de brincar, e entender um pouquinho e pensar sobre como é que a gente não enxerga, muitas vezes, que esse direito está sendo negado. Né? Para a criança que vem com uma família de um poder aquisitivo mais baixo, muitas vezes ela é negado o direito de brincar dela porque os pais falam, não, ela está ajudando dentro de casa, eu estou dando responsabilidade para ela, e a gente sabe que ainda hoje a gente tem crianças que tomam conta dos irmãos, que cozinham, que ficam em casa sozinhas, e a gente está falando isso em 2020. Em 2017 eu fiz uma pesquisa sobre jogos e brincadeiras de crianças pantaneiras, numa escola que fica no meio do Pantanal, e eu recebi das crianças a seguinte fala, a escola é o único lugar que a gente pode brincar, eles moravam na escola, porque quando a gente está em casa, os meninos eles iam para a lida ajudar os pais, peões do Pantanal, e passavam o dia inteiro com os pais, e as meninas ficavam em casa tendo que tomar conta da casa e assim por diante. Então, para a criança que tem um poder aquisitivo baixo, o direito de brincar ele é retirado de uma certa maneira, porque ela tem que assumir as responsabilidades. E da criança que tem o poder aquisitivo alto, esse direito de brincar, muitas vezes, ele é tirado na maneira de investimentos que os pais fazem, colocando essas crianças para prepará-las para o mundo, digamos dessa maneira, que é o que a gente escuta, e a criança faz inglês, balé, Kumon, reforço, equitação, escolinha de futebol e assim por diante. Então ela tem o tempo todo dela ocupado
e ela não brinca. E aí, de novo, hoje, conversando, porque com esse olhar para o nosso papel com as crianças aqui de casa, as minhas filhas faziam um balé e eu falei para minha esposa, mas no balé elas brincavam. E ela falou para mim assim, a partir do momento que você é obrigação, não se brinca mais. E aí eu fui arguir com a minha esposa e depois que ela falou, eu fiquei pensando, eu falei, realmente, porque uma das coisas essenciais que a gente vê no jogo é o poder de eu poder falar, agora eu não quero jogar mais, agora eu não quero brincar mais. E na escola, no balé, no inglês, em qualquer outra ação, por mais que a gente faça que crie um universo para a criança brincar, a obrigação que vem com essa brincadeira, ela não pode falar, olha, agora eu não quero mais fazer aula, agora eu não quero mais brincar, eu quero mais participar. Né? Por mais lúdico que a gente tente tornar essa atividade, fazer a criança brincar. Então, a gente sabe que, de uma certa maneira, a sociedade vem, nesse contexto socioeconômico, que alguém colocou aqui no chat, ela também tem essa relação de, independente da classe econômica, né, da criança, o direito a brincar dela, muitas vezes, ele é negado. Né, o direito de escolha, de brincar. E, de novo, a gente volta a pensar nessa questão quando a Ceilândia nos coloca, né, as crianças são ouvidas, né, e aí a gente se depara com situações... hoje, tem uma página do Instagram que a gente acompanha aqui em casa, que chama-se Gringo Tionari. Depois eu queria biscoito com o pessoal do Gringo, que eu estou fazendo propaganda. Mas hoje veio uma propaganda sobre a infância dos anos 90. E eles trazem algumas coisas interessantes, desde o Tamagotchi até a banheira do Gugu, o El-chan. E aí a gente olha hoje, eu não estou fazendo juízo de valor com todas essas coisas e todas essas atividades que eram feitas, mas hoje a gente pode, pelo menos, olhar para isso e falar assim, não é adequado para a infância, né? Eu posso olhar para uma questão de ter uma criança que a mãe pintava o cabelo de loiro para participar do concurso para ser aquela Pérez Mirim, né? Então, a gente pensa nesse direito de brincar e fala, será que essa criança foi realmente ouvida, como a professora Ceilândia fala? Ou a gente está pensando brincar para essa criança de acordo com as nossas necessidades, que a gente acha que é interessante para ela. A gente tem um saudosismo, né? A gente, dentro desse saudosismo, fala, mas a minha infância, eu subia em árvore, eu tocava campainha e saía correndo, eu brincava na rua. E a gente vê hoje um certo abandono da rua. O Neil Postman, ele vai falar da morte da infância, e aí os sociólogos vão falar que a criança está ressignificando a infância, mas, de uma certa maneira, essa liberdade que a criança tinha de ir para a rua, de brincar, de repente ter uma mãe de lá falando, olha, parecia que as mães combinavam em um determinado horário, a gente estava na rua brincando e a primeira gritava, fulano, vem tomar banho. Enquanto a primeira estava ali, tudo bem. Quando entrava a segunda, a mãe, a terceira, parecia que todas saíam ao mesmo tempo, e aí a magia do brincar acabava, mas a gente tinha essa relação de viver e brincar junto, né? Então, tudo isso é para a gente pensar sobre essa questão de como a gente pode e deve permitir que a criança tenha essa liberdade dentro de um contexto de poder escolher o que ela vai brincar, com quem ela vai brincar e como ela vai brincar, né? E ouvir essa criança. Eu peguei umas imagens que são significativas para mim, eu vou apresentá-las agora, e aí a gente conversa mais um pouco. Só um segundo. Vocês estão enxergando as imagens? Sim, professor, pode continuar. Tá ótimo, então. Elas são imagens curtas, né? Mas elas são imagens interessantes. A primeira diz respeito ao ECA, o artigo 16. O Maurício de Souza faz um gibi sobre o ECA, e esse gibi é muito interessante. Tem um determinado momento que o Cebolinha fala, eu tenho direito de ir aonde eu quiser, então eu vou para Marte, né? Mas aí existe essa representação simbólica, né? A gente vê a bolinha de gude, ou no meu caso, aqui no Mato Grosso do Sul, ela é chamada de bolita,
A gente não sabe se o chamar bolita é por influência do Rio Grande do Sul ou se é influência dos paraguaios e dos bolivianos. Mas não se joga a bolinha de gude, se joga bolita. A gente vê a Pipa, o Cascão com uma bola e a Magali e a Mônica num balanço, né? Aquelas umas brincadeiras que a gente pode chamar de tradicional. Aqui em Corumbá, a Pipa talvez seja a brincadeira mais praticada que as crianças, muito mais do que o jogar bola. Aqui tem uma outra imagem muito simbólica para mim. Essa, sim, é uma imagem de infância, de direito à infância. É uma amiga compartilhou, não é minha, eu não consegui descobrir quem era o autor, mas é a famosa Guerra de Mamona, né? Quem nunca fez Guerra de Mamona? Os meus filhos não fizeram. Eu tenho uma filha de 24, desculpa, eu tenho que pensar, né? Uma de 21 e um de 17, e eles não fizeram Guerra de Mamona, né? E não porque eu e minha esposa não tivéssemos feito. Então, quem sabe ainda dê tempo. Mas a gente pensa também hoje, na frente da escola que minha esposa dá aula, tinha várias... Professor Rogério, isso aí eu fui pegar, foi longe. Senador Pompeu, quando eu tinha 6 anos. Guerra de Mamona, na beira do rio. Também quase não vê mais mamona, né? Na cidade, na zona urbana, né? Aqui não, em Fortaleza, no Ceará, pouco hoje pede mamona. Fazia com um monte de guerras, era muito legal. Também doía, viu? Doía então, muito. Aqui a gente tem, mas aí eu vejo com essa questão também de pensar em direitos, dependendo se uma criança for acertar outra na mamona, eu não sei se uma mãe não vai chamar o conselho tutelar e vai criar uma outra situação, né? E vai mandar prender a gente, viu? Exatamente. Então, é essa relação com os direitos que eu penso. Aqui a gente tem essa imagem, fugiu o nome do pintor agora, é um pintor brasileiro. Só um segundo. Eu já falo. Não vou ter. Daqui a pouco eu coloco o nome para vocês. Mas que traz uma série de brincadeiras que eram feitas na rua e que deixam de ser. Então, a gente tem esse abandono da rua, de uma certa forma, né? Eu, particularmente, eu percebo que se a gente tiver uma amarelinha pintada no chão, alguém passa e pula e alguém vai fazer o gesto motor de pular, mas eu não sei mais se brinca de amarelinha, né? Então, essa imagem é uma imagem importante no contexto que a gente entender essa relação de brincar. E para encerrar essa questão de imagens, eu sempre fui apaixonado pelo final do livro do Menino Maluquinho, e depois pelo filme que o Ovésio Raton fez, que retrata essa obra do Ziraldo, que para mim é uma das mais fantásticas no que diz respeito a algo feito para a criança, né? E aí, pensando nessa relação com a Cirlândia, eu não sei se ele escutou as crianças, mas esse final do livro que ele fala, e foi aí que todo mundo descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho, ele era um menino feliz, e a gente olha no filme que esse menino maluquinho tinha o direito de brincar dele garantido, né? Mesmo com os pais separados, mesmo com toda aquela situação que envolve a história, o vô passarinho, todo o contexto que envolvia aquelas crianças, aí elas eram permitidas brincar, né? Então, esse aqui é meu e-mail, mas a gente volta para cá, só para, de uma certa maneira, continuar com a minha fala. É bem isso, professor. Mamona substituiu o paintball, né? Bom, então, assim, só para a gente pensar, né? Entender como é que esse direito de brincar pode ser garantido, como é que a gente, enquanto adulto, pode escutar essa criança. Eu tenho um último caso pessoal, só para vocês entenderem como as crianças não são ouvidas, como a professora Cirlândia falou. Além de tudo que a gente faz pela universidade, a minha esposa ela é confeiteira. Então, ela é professora de educação física e confeiteira. E ela trabalha com bolos de pasta americana. E há uns 5 anos atrás, nós recebemos uma cliente, uma mãe com uma filha, a filha devia ter 3 anos, e aí eu cheguei para a menina, eu estava sentado do lado da minha esposa, porque eu a ajudo com a pasta americana nas esculturas,
E olhei para a menina e falei, nossa, você que vai ter o bolo da Cinderela? Ela respondeu para mim e falou, não, meu bolo é da Pepa. Aí eu falei, que legal. E a mãe falava assim, não, o bolo dela é da Cinderela. E ela falava assim para a mãe, não, meu bolo é da Pepa. E ficou um embate, eu olhei para aquela mãe e falei assim, a gente não pode fazer uma Peppa Cinderela? A mãe falou, não. Bom, quem que vocês acham que ganhou a batalha? A mãe, né? A festa foi da Cinderela. Num bolo muito bonito, que nós fizemos, tudo. A criança, não sei se passado aquilo, quando se deparou com a festa de Cinderela, ela entendeu que estava sendo cesseado o seu direito de escolha, digamos assim, né? E essa escolha não ia interferir em nada no que essa criança, na festa, na questão toda de como seria organizada e assim por diante. Eu enxergo uma certa projeção da mãe em cima da filha, de talvez a mãe quisesse uma festa de Cinderela e não permitiu que a criança tivesse a festa da Peppa como queria, né? Então, é essas questões que a gente muitas vezes precisa pensar sobre o direito de brincar e sobre o respeito às crianças. Aos meninos que nunca brincaram de mamona, eu sugiro que procurem, embora aí no Ceará, igual o professor Marcos falou, não seja fácil de encontrar, a gente pode fazer o professor Marcos pode promover uma busca e a hora que acabar a pandemia fazer uma guerra de mamona com seus alunos, professor. O que o senhor acha? Mas aí tem que filmar para a gente ver. Fazer lá no campus do PC da Universidade Federal. Perfeito. Se não tem mamona, tem xiriquiti. Aqueles bichinhos vermelhinhos que a gente usa e bota no bob da mãe, porque não usa mais bob, né? Com estilingue, com bexiga. Você bota o xiriquiti, aquele vermelhinho. Aí aquilo dói, viu, professor? Aquilo é horrível. Aí é uma outra relação, né? A gente também fazia, né? Colocava amendoim no meu caso, né? Balão no bob e amendoim. Mas isso a gente não pode falar para os filhos, né? Mas assim, então, dentro desse universo que nós temos aqui, eu vejo na região que eu moro, que a criança ainda consegue ir para a rua, mas já está sendo cerceada a saída para a rua. As crianças com poder aquisitivo maior, ela não pode participar, porque os pais têm um certo receio, e a gente entende o receio também porque aumentaram as velocidades dos carros e se torna mais perigoso, né? Mas hoje é dia 12, então assim, né? A gente tem que olhar e falar, brinquem com seus filhos, brinquem com seus alunos, brinquem com seus netos. Brincar é importante, sim, e se a gente for olhar, nós, enquanto pais, muitas vezes temos uma necessidade de apressar o processo, de querer o filho na escola, alfabetizado, o filho fazendo diversas coisas. E eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o Ziraldo, sim, e olhar também para o meu pé de laranja lima e entender que brincando essa criança vai ser uma criança feliz e com certeza vai se tornar um adulto muito melhor. Né? Obrigado, gente. Era um pouco disso, né? Pensar nessa questão, e acho que agora passo a bola para a professora Bia, junto com as mamonas, né? Obrigado, professor. Olha, é bom que na tua fala eu fui viajar longe na minha infância com meus irmãos, meus amigos, meus primos. Caramba, brincar na rua era uma coisa espetacular, né? A rua era uma extensão da nossa vida familiar, né, professor? Brincar na rua era a continuidade da nossa casa, da nossa moradia. É tanto que quando a gente aperreava muitas mães da gente, né? Lá dentro de casa, na hora da arrumação da casa, né? Menino, vai brincar na rua? Hoje em dia ela não manda para ir brincar na rua. Então, assim, menino, vai brincar com celular, vai para o videogame. Enfim, o brincar na rua era uma coisa muito magnífica, né? Era um momento do encontro, do desencontro, da alegria, do riso, da tristeza, do choro, do brincar, do aprender, ressignificar. Então, a rua, tá? A brincar na rua, viver intensamente o ambiente urbano das nossas cidades, né? Era uma sensação de exploração, né? E ainda tinha umas coisas interessantes com a rua que não tem mais, não era só o brincar, né? Eu costumo falar, tinha o rapaz que passava, que você trocava a garrafa por pintinho,
aqui no interior tinha o caminhão de gás, a gente não tem mais caminhão de gás. No interior de São Paulo, as pessoas detestaram escutar a Por Elise do Beethoven porque uma empresa passava tocando Por Elise. Os próprios carrinhos de picolé com aquelas buzinas que era característico, que a gente saía correndo, juntar a moeda, fazer algumas coisas. Então, de uma certa maneira, há um abandono da rua nesse sentido, no qual essas ações já não acontecem mais também. Outra coisa que eu me lembrei com esse lance que você falou é a questão das padarias. Antigamente, os padeiros deixavam o pão na janela da casa da gente e o leite. Só que a gente acordava muito cedo para pegar o pão do vizinho e para levar para comer no Rio, né? Ou para levar para a escola. Então a gente acordava super cedo, o padeiro ia deixando e a gente ia pegando. O padeiro ia deixando e a gente ia pegando. Coisa de moleque, entendeu? Porque moleque era uma coisa muito danada, né? Então antigamente era muito. Cara, é muito bom lembrar isso. Era uma coisa maravilhosa. Lógico que hoje em dia não pode mais fazer isso, né? Porque é perigoso. Sim. Então, ainda mais agora que tem câmera de vigilância em todo, né? Bater na porta da sua casa e falar assim para sua mãe: olha, o Marcos roubou, né? Não pegou o pão. Com que cara que você olhar para a mãe e falar: cara, eu peguei o pão do vizinho emprestado para levar para a escola. Obrigado, professor, maravilha. Tá ótimo. Olha, muito obrigado. Agora, para a gente, eu vou pedir só uma parte, a professora Beatriz, que era a nossa última palestrante, né? nossa conversadora. Eu vou mostrar aqui um material para você rapidinho, que eu quero ler para você, viu, Bia? Depois é você, Beatriz, meu amor. O lúdico é uma atividade humana. O lúdico é uma atividade humana que sempre esteve presente em todas as civilizações, sociedades e culturas, sendo a única manifestação que foi e é capaz de estimular a cognição, a sensibilidade, a afetividade e a emoção humana. O lúdico faz com que o indivíduo, e em especial a criança, sinta, conheça e absorva as estruturas mais antigas das experiências humanas. Neste sentido, o brincar permite maior contato com as fontes criadoras da poesia, dos sentidos, do mito e dos sonhos. Então, eu vou passar agora para a professora Beatriz Piccolo Jiménez, de Ticaguapa. Beatriz, professora, seja bem-vinda, muito obrigado por sua participação. E agora toca a professora Beatriz Piccolo. Olá, boa noite a todos. Fiquei feliz por ficar no final, porque senão muitas coisas seriam repetidas. Entretanto, eu posso, pegando de todas as imagens iniciais que o Marcos colocou, eu me identifiquei com aquele velhinho que está andando de bicicleta ali, aproveitando a ludicidade interna dele. Primeiramente, gente, eu fico feliz porque todo esse movimento que foi mencionado pela Cirlândia, eu vivi, participei e ajudei a construir. Quando foi falado dos direitos, quando foram instituídos, eu me lembro que quando eu me casei com os meus 3 filhos, na década de 70, começava nos países internacionais um movimento sobre o brincar. Tanto é que a Brinquedoteca Abre decorre desse movimento. Porque na década de 1970, esse movimento foi muito grande, chamado na Europa Play Programs, né? Então, esse movimento, surgiram 2 grandes grupos. A princípio, era o Toy Library, que depois surgiu a IPA, a International Play, vamos dizer, Association, para visar espaços lúdicos, espaços de brincar, e o outro especificamente só no direito. E, como a Cirlândia mencionou, nós da ABRE, né, que somos da International Toy Library Association, não só quem quer mostrar um espaço, logicamente, defende também o direito. Então, nós temos, assim, uma causa dupla. Não só lutamos pelo direito, mas lutamos pela achar espaços, ambientes, clima para que o lúdico
a ludicidade, melhor dizendo, em vez de lúdico, se aconteça. E uma das coisas que eu gostaria também de colocar é que a gente vê que os nossos irmãos mais velhos, né, os europeus e tudo mais, lutavam para que isso acontecesse, e também nós, devagarinho, estamos chegando lá. Então, para vocês verem, nós tínhamos, em 1970, já eu vou falar minha experiência pessoal, lutando por uma instituição assistencial aqui em São Bernardo, que eu gostaria de falar para os senhores, que São Bernardo é uma cidade muito, tem uma história muito importante em nível de Brasil, porque saíram movimentos políticos muito importantes e considerados conhecidos, né? E nesse movimento, gente, eu fiz parte. Fiz parte representando a instituição assistencial Meimei para lutar que criados os direitos e as leis. Então, nós participamos desde os fóruns para que o ECA fosse instituído, e fiquei 6 anos trabalhando como conselheira dos direitos da criança, cheguei a ser coordenadora ou presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em São Bernardo, e fizemos um diagnóstico da cidade e também criamos 2 conselhos tutelares. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a nossa experiência, da minha realidade como família, eu não admitia que as crianças, como meus filhos tinham, todas as crianças não tinham a liberdade que eu tive. Eu tive guerra de mamona, eu tinha quem pegava mais cupim nos buraquinhos com capim, eu tive brincos de flores, tudo que a gente vê nas brincadeiras portuguesas, sem ter influência de olhar como era Portugal, nem sabia que Portugal existia quando eu era criança. Mas a gente vê que a criança livre, sendo respeitada essa liberdade, tem coisas que são universais. O que é isso? Ser universal é você ver que qualquer criança da África, da China, de São Bernardo do Campo, onde eu nasci, que é São Caetano, que é uma cidade próxima de São Bernardo, todas tendo a natureza próxima, elas buscam coisas muito semelhantes. Pode variar a fala, como foi visto, gude, né, bola de gude para mim, para outro bolita, para outro búlica, e assim vai, né? Para outros pipa, para nós era papagaio, enfim. O que eu mais lembro de ter lutado e luto até hoje é esse direito. E as nossas crianças nesta ONG, vinha mães assim, olha, nós queremos pôr nossos 3 bebês aqui. Por que 3 bebês se a senhora tem 8 filhos? Aí elas falavam assim, não, é que a mais velha, que está com quase 11 anos, ela tem que ficar em casa para cuidar da casa, porque eu vou trabalhar e não tem quem trabalha. Mas o penúltimo, ele ainda ajuda a fazer umas coisas para fora. Aí nós falamos, não, ainda eles são crianças. Ou põe todos ou não põe nenhum. Aí elas punham todos. Porque o que mais eu sofria, vejam, eu cresci ajudando meus pais. E eu não acho mal que filhos tenham os seus deveres. Porque quando nós instituímos o Conselho dos Direitos em São Bernardo, muitas palestras eu fiz. Não estão escritos deveres, mas nós, como pais e educadores, temos que lembrar que quando se dá um direito, gera-se responsabilidades. E falar que criança não sabe de responsabilidade, sabe. Porque aos 8 anos eu ajudava em casa a limpar a casa, porque minha mãe também trabalhava. Mas eu tinha muitos momentos livres. Então era um acordo, era uma cooperação. E é isso que não há agora. Como o professor Melo falou muito bem, nós achamos que damos os direitos para os filhos ou para as crianças brincarem, mas elas têm deveres somente. Dever de ir no balé, porque o pai ou a mãe quis ser bailarina e não pôde, foi uma palavra que a criança fala balé, corre para o balé, mesmo que depois ela não quer continuar, não, agora vai ficar.
Ela futebol, ou judô, ou até boxe eu vi, porque a criança menina é muito delicada, ele precisa disso. Gente, não se respeita a índole da criança. Nós temos que entender que eu me acho mais, assim, vamos dizer, embrutecida que meu marido. E nem por isso ele não deixa de ser muito homem, muito do gênero, como diz atualmente, mas do sexo masculino, como eu sou do sexo feminino. Então, nós temos que entender que hoje a gente luta tanto para questões de direitos de gêneros, mas não se luta para o direito de falar o que é criança. Então, eu vejo, uma das coisas que eu também tinha marcado sobre o Dia da Criança, nós vemos que em 1993, a Unesco criou a questão dos 4 pilares da educação, mas nós temos que lembrar que estava já ocorrendo também aqui no Brasil, efetivando o ECA, ainda não tinha as leis diretrizes de base, não tinha ainda as leis curricular para a educação infantil, mas nós já tínhamos criado brinquedotecas. Então, nós temos que entender que, em detrimento de muitos movimentos que eu vejo agora brigando, nós temos que também ter ações. O que você faz enquanto a lei não existe? O que você pode fazer para que a criança esteja exercendo o seu direito? Um dos fatores que eu também sempre falo, eu já publiquei em meus livros, é esse ócio do Damásio, que eu me lembro nas falas de Monteiro Lobato, considerado super, vamos dizer, preconceituoso, porque tinha a dona Anastácia como empregada, mas vejam, gente, nós somos de culturas. Nós temos que entender que tinham coisas maravilhosas no Monteiro Lobato. As reinações de narizinho, o pó de pirim-pim-pim. Quantas vezes eu usei o pó de pirim-pim-pim? Quando minha mãe falava assim, olha, nossa, você já ajudou, pode brincar. Eu falava, não, hoje não vou brincar, vou ficar deitada lá no quintal porque eu quero viajar. E eu viajava onde eu queria ir. Como eu já escrevi e publiquei, com meus patos e com as minhas galinhas. Então, nós temos que entender que, à medida que a criança vai crescendo, como fala Piaget, perto dos 8, 9 anos, dá para se ter acordos. Onde a criança começa no colaborar. O que é colaborar? Está junto laborando, mas ela sabe que ela tem ainda o direito de brincar. Então, hoje, nós temos que lembrar o seguinte, gente. Brincar sempre, mesmo quando adultos, mesmo quando idosos, porque o brincar, para mim, atualmente, ele é sinônimo de criatividade. E criatividade acompanha o ser humano para o resto da vida. E eu fico feliz porque depois eu conheci um tal de Winnicott que veio comprovar o que eu já fazia. Porque quando eu estava livre e brincava, eu criava. Quando eu estava sem fazer nada, eu inventava e achava o que fazer. Então, eu me vejo agora nesse direito que vocês estão me dando de rememorizar minha infância, de rememorizar a infância que eu dei para os meus 3 filhos, onde a mais velha é mais velha do que talvez até o Marcos, ou melhor, e a mais nova, mais ficar chateada com você, que a Finlândia. Então, eu fico feliz que vocês estão continuando o que nós começamos e estamos ainda na luta aqui juntos, mas eu também queria falar, deixar bem lembrado disso. Não deixem de ir junto com os direitos, também ensinando o dever. Porque, vejam, gente, a razão, ela começa a trabalhar junto com o nosso mundo simbólico. Porque até os 6, 7 anos, você é mais simbólico, você é mais fantasia, você está conhecendo o mundo. Mas a partir dos 6, 7 anos, não é porque na minha infância, 6, 7 anos, que eu vim de religião católica, falava assim, já sabe o que é certo e errado, hein? Deus está vendo tudo. Só que, veja, não é Deus nem nada.
os desenvolvimentistas provaram, tanto o Vallon, Vygotsky e o Winnicott mostra que, perto dessa idade, a experiência pessoal nossa faz com que a gente, pela memória, comece a ver, peraí, eu já fiz isso antes. E começa a ver que a repetição, que mostra pela memória, vai constituindo a razão. Então, epa, não vou fazer isso porque isso eu vi que não deu certo, então eu vou fazer aquilo. E a razão vai se constituindo. Agora, se não se deixa a criança experimentar, ela vai levar essa maturidade só mais lá na frente, talvez com 10, 11 anos, e olha lá. É o que Piaget fala, de você ter a cronologia física, mas não mental. Mas deixe a criança mais livre, que as próprias faculdades desabrocham. Como Sócrates dizia, aprender é recordar. Então, nós temos que lembrar, e lembrar como as próprias leis estão acontecendo, de fazer valer isso. Tanto é que em 1994, estão se falando que agora se dá voz à criança, minha pesquisa de mestrado foram com crianças da instituição e com crianças que ainda a lei do ECA, né, ainda estavam muitos prefeitos nem sabiam o que era o ECA. Mas em 1994, já instituído o Conselho dos Direitos, eu realizei minha pesquisa, desculpa eu falar o meu eu, mas dando voz às crianças. Por quê? Por que eu quis fazer isso? Usando Piaget. Porque ainda tinha celinhas de crianças presas, crianças com 11 anos retidas. E eu quis usá-los, né, com todo respeito aos direitos, de que jogando, brincando, eles aprendiam regras, eles aprendiam ter consenso, eles aprendiam elaborar regras. E ficamos mais de 3, 4 meses trabalhando com eles e houve mudanças significativas. Tanto é que pessoas da USP que vieram fazer parte da nossa banca falou que poderia ser um doutorado direto. Mas vejam, não estou atrás de títulos, porque faz mais de quase 30 anos que eu fiz o mestrado e agora estou fazendo o doutorado, acabando o doutorado. Mas vejam, gente, a gente tem que ter as causas, não pelo rótulo que nós vamos ter, mas as causas quando a gente acha nobre. Tanto é que a causa agora, que eu estou no momento finalizando, é para mostrar o quanto as enfermeiras permitem a criança brincar e a saúde se recupera dentro do hospital. E isso está prestes para ser provado, ainda se Deus me permitir que toda a saúde dela retorne da minha orientadora, para a gente mostrar ainda esse ano o quanto a enfermagem faz o papel junto à criança que o educador, qualquer pessoa que está em terapia junto da criança, permite com que ela seja realmente criança. Eu não sei se os senhores estão me ouvindo, porque eu nem sei se estou me vendo, mas eu fico tão empolgada. Estamos, Beatriz, está tudo bem, estamos ouvindo, estamos te vendo, está lindo e maravilhoso. Eu fico muito empolgada na minha fala e tentando também rememorizar, né, as falas que os senhores colocaram. Tanto é que os vídeos mostrados, a gente vivenciou isso com a criança, nós temos inúmeros vídeos pela instituição que a gente pode mostrar, mas o que é mais importante, gente, é nós continuarmos, como a Cirlândia falou e o professor Melo falou, fazendo valer com que a nossa criança saia da telinha, e principalmente os bebês, gente. Em toda a minha fala eu jurei que eu vou aqui estar defendendo que bebês não têm que ver tela. Bebês têm que se movimentar, porque o mundo é a tela. O mundo é a tela, porque ele se movimentando, tudo se movimenta ao seu redor. E não deixar a criança estática diante de vídeos. Como o senhor mencionou a Pepa, para vocês verem, a Pepa tem também atitudes inadequadas para a criança. Ela estava surgindo quando nós fomos num congresso no exterior, em 2012, se não me engano, e ela estava vindo do Oriente para cá.
E isso me deixou muito triste. Mas veja, os pais não estão nem aí o que estão mostrando. Põe a telinha, contanto que a criança não está dando trabalho para eles. Ou se dá para uma babá, quem tem essa possibilidade, a babá também põe telinha. Gente, dá trabalho olhar a criança? Dá, se ela está confinada. Mas se ela estiver livre, somente supervisionada, ela não dá trabalho nenhum. A gente aprende muito com ela. Eu aprendi muito com meus filhos. Muito com meus filhos. Os meus 3 filhos e com os mais de 1000 que já passaram pela instituição nesses 44 anos. Então, eu acho que eu não tenho muito mais que falar, porque já tudo foi falado. Eu fico feliz que participei em Brasília para que a lei de 2005 fosse instituída. Fomos lá no parlamento, cada um fazer um pedacinho, junto com a doutora Erundina, a Nilce Cunha e outros colegas, para que essa lei fosse instituída. Então, eu acho que eu fiquei para o final, não por acaso, mas se vocês querem testemunha viva, estou eu aqui. Não precisa de vídeo, não precisa de nada. Porque os meus colegas e alunos põem assim, agora que eu entrei no ENTA, muitos fizeram 50 anos, amigos e tudo mais. Eu falei, mas depois que a gente entra no ENTA, é muito mais sério. Então, agora, eu tenho um amigo, meu marido tem já mais de 80, eu já estou passando dos 70, ele tem 71. E meu amigo fala assim, olha, gente, a idade, a melhor idade é a idade que você está, porque você ainda está vivo. Mas uma coisa eu digo para vocês, a cada existência, porque eu sou reencarnacionista, cada existência, ela tem a sua fase esplendorosa. Mas, para vocês verem, na idade que eu estaria, vamos dizendo, na idade da razão da infância, onde eu já uso a lógica e digo, ó, se meu lápis tinha 20 centímetros, eu já sei que eu estou no toquinho. Eu estou no toquinho que a gente põe uma extensão para aproveitar o lápis até o final, porque era assim que eu aprendi. E tenho até hoje minha extensão. Eu uso os lápis de cores até o final. Por quê? Porque a gente aprende a ser responsável. Aos 12 anos, eu criei, eu falei bem, logo no final do Fundamental 2, eu instituí na classe, cada um comprasse um livro para a gente fazer um livro de recordação. E quem quisesse, fez. Eu fiz o meu, tenho até hoje. E dava para os meus professores. Eu tive um professor que só escreveu uma frase. Ele escreveu assim, toda liberdade gera uma responsabilidade. Fiquei pensando naquilo já aos 12 anos e falei, não é verdade? Porque minha mãe, ela me deixa eu ficar livre, porque refletir é uma coisa fundamental e nós não permitimos que nem a nossa criança reflita, porque ela não tem tempo. Ela mal come, engole, tem que pegar isso, tem que fazer aquilo, tem que correr, lição de casa, 300 mil cadernos. Gente, eu vou dizer para os senhores, as melhores escolas, eu falo até hoje para os meus clientes, para quem quer que seja, ponham seus filhos onde não tem propaganda quem entrou em tal faculdade, porque isso é já preconceituoso. Porque todos nós temos limitações. Então, eu não pus meus filhos em escola assim. Não pus. Porque todos têm suas limitações. Tem, como eu tenho. Só que eu cheguei até aqui, e muitos chegaram. Nós não vamos ser um Isaac Newton, um Leonardo da Vinci, mas nós somos pessoas felizes, pessoas constituídas. E uma coisa eu digo para o senhor, nós somos pessoas honestas. Honestas e que dormem a noite toda sem nenhum pesadelo. Eu acho que é isso que nós temos que enxergar nossos filhos de amanhã, que eles vão tendo liberdade e responsabilidade. Responsabilidade é responder por cada ato que faz. E é isso que às vezes falta para a nossa criança. Eu vejo muitos movimentos políticos para o direito da criança, mas esquecendo que ela também tem que responder pelos seus atos. Não vem dizer que não, porque Piaget prova, eu provei, que nós temos deveres também. E quando você atinge os 12 anos, dentro de uma certa
normalidade. O que é o normal, o novo normal que está na moda? Se eu posso votar, como o Brasil luta para que o adolescente seja antecipado para votar, ele também tem o dever de responder pelos seus atos. Obrigado, Beatriz. Maravilha. Beijo, te amo. Olha, eu quero aproveitar, quero ler 2 poemas para vocês, que eu achei lindo, espero que vocês gostem. Eu quero apresentar, antes da gente ir para o encerramento, e alguma pergunta que os participantes desejem fazer a qualquer colaborador, ou se posicionar de alguma forma. Eu achei esse poema muito lindo, que é um poema feito por um grande amigo aqui do Ceará, que é o meu querido Marcos Melo. Ele é um brincante, um músico, enfim, ele é um monte de coisa. Então, ele fez um poema para um evento que nós fizemos aqui em Fortaleza, na Universidade Federal, que foi em comemoração ao Dia Internacional do Brincar deste ano de 2020. E aí o poema é mais ou menos o seguinte: Tim, faz um brinquedo para mim, Marcos Melo. Tim, faz um brinquedo para mim. Pode ser um currupio, um João Teimoso ou um carrinho. Pode ser uma raia, um patinete ou um peão. E me dá logo o cordão, que eu vou rodar ele no chão. Pendura o balançador no galho da goiabeira. Posso lá comer goiaba e brincar a tarde inteira. Ó, Tim, será que o senhor tem a arte para me fazer um galamarte? Mas tem que ser equilibrado, para aprender para todo lado. Para aprender para todo lado. Para minha irmã faz uma boneca e para mim uma peteca, mas faz de palha de milho e usa o cabelo também. Terminando esses 2, depois o senhor vai e me faz um trem. Usa uma caixa de leite e outra menorzinha. E olhe bem essas tampinhas. Não é que elas dão certinho para a gente fazer as rodinhas? Um palito é o eixo e na frente amarra um cordão, atando um comboio de carros, fazendo a composição. Eu quero um futebol de pregos e quero uma moeda para mim, porque depois de brincar, aproveito e compro um din-din. Me lembrei de outros brinquedos. Tem uns que nem precisa fazer. É igual a pular corda, jogar de pedra ou correr. Brincar de 7 pecados. Para esse preciso uma bola. E pode brincar de manjô, de pega-pega ou pega-cola. Pode brincar de bila, triângulo, o ganha-buraco. E se for para jogar o ganha, rapidinho enche meu saco. Posso também brincar de ver as coisas e imitar. Abro os braços, viro o avião ou passarinho a voar. Posso brincar com palavras. A dedonha, 1, 2, 3 já. Quero que você me diga um animal que começa com a letra A. Posso brincar de rimar. Posso brincar de adivinha e recitar o poema que chama a lua de Dindinha. A benção Dindinha me dá o pão com farinha para eu dar à minha gatinha, que está presa na cozinha. Foge, gatinha, para a camarinha. Vamos brincar de roda. Cada um pega na mão e, formando uma ciranda, vai cantando uma canção. Atirei o pau no gato, pirulito que bate-bate. O cravo brigou com a rosa, a moura torta o peão. A canoa virou e sou leiteira, o sapo, eu fui à Espanha e cai balão. Nessa rua tem um bosque de marré, marré, marré descer. Boi de cara preta, e tororó, bicho papão ou saci. E tem tanta brincadeira, tanta coisa para brincar, e a felicidade maior é o brinquedo fabricar. Geralmente nada custa, pelo contrário, dá é gosto. É de uma alegria para mim, até porque tenho do meu lado o meu tio-avô Tim, pois eu sei que qualquer hora, na hora que precisar, é só falar, ó Tim, faz um brinquedo para mim. Eu acho esse poema muito lindo e queria compartilhar com todos vocês.
E eu queria agora também ler um outro poema muito lindo, de Otávio Paz, que é belíssimo, Imaginação Fantasia. Em lábios de criança, loucos sábios, apaixonado ou solitários, brotam imagens, jogos de palavras, expressões surgidas do nada, feitas de matéria inflamável. As palavras se incendeiam assim que as roçam a imaginação ou a fantasia. Olha que outra coisa linda aqui. A poesia aflora nosso imaginário. A poesia nos possibilita simbolizar. A poesia nos convida a rir, sonhar, brincar. Com as palavras, inventar. A poesia potencializa a observação do sensível. Muito bonito, né? E eu me lembrei de uma fala do professor Rogério Zain, Rogério, e aí eu quero colocar isso aí, compartilhando também o pensamento do professor Rogério Zain. Brincar. Brinquem em diferentes espaços. Brinquem de diferentes formas. Brinquem com diferentes humanos. Brinquem em diferentes momentos da sua vida. Brinquem pulando, subindo, rolando, saltando, correndo, gritando, cantando. Brinquem todos os dias da semana, de segunda a domingo. Brinquem de manhã, de tarde e de noite. Brinquem com seu pensamento. Brinquem na água, na terra e no ar. Vamos brincar diferente e em situações diferentes. Brinquem com seu espírito lúdico. Brinquem de brincar. Brinquem de viver. Brinquem pelo prazer de brincar. Mas brinquem. Não deixem de brincar. Vem para a rua, criançada. Vem para a roda, vem brincar. A infância não demora. Logo, logo vai passar. Brincando também se aprende sem brincar. Mas brincando é mais gostoso e mais fácil de guardar. Para a criança, o brincar é sua razão de ser. O adulto que não brinca já não sabe mais viver. O brincar é liberdade, dá asas para a fantasia e com criatividade enche a vida de alegria. Feliz Dia das Crianças para todos vocês e parabéns pelo evento, Marcos, parabéns pelas falas do Melo, da Beatriz e da Cirlândia. Uma boa noite para vocês aí. Estou vazando. Só uma coisa, né? Eu concordo muito com a Bia quando ela fala, né? Junto com os direitos vem os deveres, né? E a criança precisa entender esses deveres. Mas eu tenho me preocupado, Bia, porque eu tenho visto o direito ser cerceado. Nem dá tempo da criança entender que ela tem dever por ter direito, né? A gente teve uma outra situação, eu costumo falar com os filhos, né? Que meu filho fazia parte de um programa aqui em Corumbá chamado Moinho Cultural, e eles receberam a visita do Conselho Tutelar. E aí o conselheiro estava explicando algumas situações para as crianças, principalmente para crianças que ficavam sozinhas em casa, que não poderiam ficar sozinhas, algumas coisas assim, né? E aí ele veio falar assim, olha, não pode, ninguém falava nada, e meu filho levantou a mão e falou assim para ele, falou assim, olha, mas a minha mãe me deixa sozinha em casa. Aí o conselheiro olhou para ele e falou, como? Falou, a gente morava em frente de casa, tinha um supermercado. Às vezes ela precisa ir ali no mercado e me deixa sozinha, né? Aí o conselheiro falou para ele, falou, não, mas aí a sua mãe foi ao mercado rapidão e voltou, você não está tomando conta da casa, tem uma série de coisas que envolvem. Mas é essa relação, muitas vezes, que eu percebo, principalmente para a criança que tem um poder aquisitivo mais alto. Aí seus pais estão decidindo como é que vai ser a vida delas, quais são as atividades extra-classe que elas vão fazer, e aí nem esses deveres efetivos que vêm junto com o direito de poder brincar, olha, você pode brincar, mas você também tem outras coisas que deve fazer, têm sido levantados, né? Então, quando você fala que criança tem dever, nossa, perfeito, tem mesmo, principalmente para ter direito, né? Mas às vezes tem alguns pais que precisam entender que os direitos também existem, né? Então, mas é como você está dizendo, o adulto hoje, ele só está dando dever para a criança e não direitos. Aliás, deveres que às vezes são deles. E eles passam para os filhos, entendeu? O que eu quero só mostrar é que nós temos condição de, deixando a criança livre, ela mesmo aprende os deveres. Agora, nós não estamos deixando ela livre para nada, e só dando dever. Então, sabe o que isso acontece? Rebelia.
Quando você falou que você punha os seus filhos pensarem, meus filhos falavam, mãe, a coisa que eu achava mais triste é quando eu tinha que pensar. E o pensar era não poder fazer nada. Só que eu ficava pensando que eu queria brincar e não pensava no que eu tinha feito errado. Aí é que está. Aí eu falava assim, mas quanto tempo você ficava pensando? Variava, né? Eu vi que quando eu era mais novo era pouquinho. Quando eu era mais velho, aí era mais, aí eu já sabia pensar. Então, a gente tem que também lembrar que punição, seja ela de qualquer modo que seja dado, do modo mais adequado possível, tem que ser proporcional ao que você está dando e no momento do que você tira. Por exemplo, quando você fala assim, que as suas filhas discutiram e aí você mandou elas para o quarto, tem gente que você talvez não deixou elas ficarem, até elas fazerem as pazes, até fez ainda amarrar, ficou dias, um mês. Não é desse jeito. Porque, vejam, tem pessoas que eu via na instituição, mesmo pessoas mais simples, que falavam assim, não, ele não fez certo, ele vai ficar sem isso, vai ficar sem comer aquilo. Gente, não se dá punição de coisas que são necessidades básicas. Então, a gente vê hoje, ou aquele radical que pune mesmo, onde a criança, se você não fizer todo o dever da escola, você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Então, você está tirando, você está fazendo um jogo completamente incabível e desproporcional. Tem que ser, quando você fala, então você não agiu correto, eu quero que você reflita, tem que ser no nível que a criança possa entender. E, vai ser 15 minutos só. E põe o relógio ali, só do ponteirinho até aqui. Aí nós vamos conversar. Porque ficar só preso ou tirar, não, você não vai no campinho do futebol jogar. Se ele, na verdade, não cumpriu, talvez, de jogar o lixo na rua, que ele tinha que jogar o lixo em casa. Você está entendendo? Você tem que dar a coibição proporcional ao que a pessoa está fazendo. Não, com toda certeza. Então, essa relação. Eu não estou dizendo que você só tem que dar deveres, entendeu? O que eu estou querendo mostrar quando eu falei é que a gente luta tanto para os direitos, mas eu não vejo ninguém falar de dever. Não, é isso que eu quis. Com dever, como você colocou. Ela só tem deveres, ela não tem prazer de direito. É isso que eu falei, eu não discordei de você. Eu entendi. Eu concordo com você. E a gente mas eu acho que eu fiz uma apologia até em cima do sim. E eu sou professor de educação física, e essa sua fala de tirar o que dá prazer, não sei se aconteceu com os colegas que são da educação física, muitas vezes aconteceram conosco, do aluno, principalmente de primeiro ao quinto ano, fazer alguma coisa que desagradava a professora regente, ela falava, vou te tirar da educação física. Ai, meu Deus! Aí um dia eu falei para a professora, eu falei, olha, eu cheguei, o aluno falou, eu vou ter que ficar na sala. Eu falei, não, você vai comigo. Mas a professora falou, eu falei, não, minha aula, minhas regras. Levei o menino para a quadra, era que eu voltei, estava maior confusão, todo mundo para cima de mim. Eu falei, professora, resolva você os seus problemas. Da minha aula, resolvo eu. Se você tivesse falado comigo, olha, Rogério, conversa com ele, que na sua aula ele está fazendo aquilo, a gente até mudou de figura. Né? Mas tem muito disso, de tirar, de ter gente que fala assim, vai ficar até... Você vê, na instituição, eu era, na época, professora só de matemática. Mas eu comecei a pesquisar jogos porque eles não sabiam o pensamento matemático ser constituído. Então, se a criança, às vezes, não agia direito, você não vai no passeio tal porque você não agiu direito. Eu falei, não, ele vai no passeio. O que ele não fez, você vai coibir algo proporcional do que ele não fez. E não tirar tudo o prazer coletivo, entendeu? Então, eu vejo hoje em dia que a turma põe os pés pelas mãos, entendeu? Um luta por aqui e não quer nem saber por ali. E olha, veja, com todo respeito, eu falo para os senhores, eu trabalhei depois, quando meus filhos estavam já adolescentes entrando na universidade, na cadeia pública, 8 anos, instituindo jogos lá com eles. Eles falavam que era a parte mais gostosa quando a gente ia lá, eles não queriam que viesse a visita da família, porque a visita da família era só briga.
enquanto que na cadeia pública eles tinham tarefas de responsabilidades e o único lazer era dominó. Eu estou tão feliz que esse momento foi tão bom, né, Rogério? Foi tão bom, né, Beatriz e Cirlândia? Assim, a gente conversar, foi bom receber vocês. É tão bom conversar sobre isso, como nós evoluímos, né? Como nós crescemos, né? A gente vê os relatos da professora Beatriz, do Rogério, relatos dos participantes. A gente vê o quanto nós estamos evoluindo com relação ao brincar, com relação à importância do jogo, do brinquedo, da brincadeira, da cultura lúdica, da reconstrução, da restauração, da manutenção, dos voos futuros que a gente ainda todos nós vamos alcançar. Eu acho que é o nosso papel, né? Assim como professor, é o nosso papel como estudioso, pesquisador, como pessoa que é apaixonada pelo brincar, e discutir sobre isso constantemente. Eu acho que a gente está melhorando bastante, nós estamos evoluindo bastante em nossas vidas. Com certeza, as crianças do futuro vão se sentir muito mais acolhidas quando a gente está aqui agora, nesse momento, muitas pessoas em um feriado, né, no dia 12 de outubro, conversando sobre o brincar e a criança. Eu acho que isso é formidável, é muito importante para as nossas vidas e para as vidas das crianças do futuro. Então, nós estamos crescendo a cada dia, com esse tema evoluindo a cada dia, cada um da sua forma de pensar, de ver esse contexto, né, dessa teoria, dessas reflexões sobre o brincar, sobre o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Que bom que todos nós existimos. Que bom que tem pessoas que se preocupam com tudo isso. Eu acho que quem ganha com tudo isso somos todos nós, né? Somos todos nós, e eu fico muito feliz em ter vocês perto de mim, em ter vocês como amigos, em ter vocês, pessoas que acreditam naquilo que nós acreditamos, são sonhos que são acreditados juntos, né? Isso é muito bom saber que tem pessoas que sonham junto com a gente, né? Que pensam igual a gente. É muito bom compartilhar isso com todos vocês, não só no Brasil, como em todo o planeta chamado Terra, com relação à importância do brincar. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um da sua forma de entender e compreender a importância do lúdico na vida de cada um de nós. Quero reforçar publicamente que a Beatriz está me devendo o meu presente do Dia das Crianças, como também a Cirlândia e o professor Rogério. Não chegou hoje aqui em Fortaleza, mas que pode chegar no Natal. Se não chegar no Natal, pode chegar nos Reis Magos, não tem nenhum problema. O importante é que mande. Para que esse brinquedo chegue em Fortaleza para as exposições de 2021 do Museu do Brinquedo de Fortaleza. Pessoal, olha, eu queria... Eu acho que quem está devendo é você para mim, você sabe que... Então, eu queria agradecer a vocês. Eu queria dizer que a gente está com um evento, tem um monte de coisa legal aí, ó, dos livros da gente, do Instituto Nexo. São vários livros, onde tem vários colaboradores, ó. Vocês podem entrar aí, que o nosso grupo está mandando aí os endereços. Quem tiver interesse nesse livro, em formato e-book, ó, estão todos disponíveis. Super legal aí pelo Instituto Nexo. Pode entrar em contato. Nós estamos com um evento muito legal, ó, que está sendo realizado. Tem tantos eventos legais que estão acontecendo no Brasil. Tem esse que vai acontecer agora do Nexus Games, no dia 26, 27, 28 de novembro, onde temos a participação de todos esses colegas que estavam aqui hoje. Tem o simpósio da Associação Brasileira de Brinquedoteca, que acontece em janeiro, um simpósio incrível organizado pela Associação Brasileira de Brinquedoteca e o pessoal da Gebrim, em São Paulo, que também é um outro evento que trata de questões sobre o brincar, o jogo, o brinquedo e a brincadeira, brinquedotecas. Vale a pena participar desses eventos. São eventos incríveis, com pessoas incríveis, eventos todos esses feitos com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e que vêm discutir sobre isso que nós estamos e muito mais sobre a importância do brincar na vida de todos nós, na vida das crianças, nas instituições, a questão da garantia do direito a brincar, a questão de gamificação, aprendizagem baseada em jogos, enfim, cultura lúdica infantil, cultura lúdica híbrida, são tanta a questão da relação da saúde e o brincar, são tantas coisas legais que tanto vai acontecer no Next Games, nesse evento aí em novembro, como também no evento do primeiro simpósio internacional da Associação Brasileira de Brinquedoteca, onde vocês podem só colocar aí Simpósio Internacional da ABRE, que vocês vão encontrar esse evento que vai acontecer em janeiro de 2021. Então, não percam esses eventos feitos por essas instituições. O Instituto Nexo, em parceria também com várias instituições do Ceará, como também do Brasil, e também o evento que acontece em janeiro da Associação Brasileira de Brinquedoteca, que é o primeiro simpósio internacional, onde vocês também vão ter um evento incrível
que vai acontecer todo ele virtualmente, todo ele online. Então, queria aproveitar a oportunidade, agradecer a vocês e queria terminar com isso aí, né? Queria desejar, né, para todos um feliz Dia da Criança. A infância é o melhor momento da vida para humanizar o futuro adulto e construir nossa cidadania ética e moral. Eu queria que vocês pensassem sobre isso, porque é fundamental a gente reconstruir a nossa humanidade. Eu acho que o brincar, que o jogo, o brinquedo e a brincadeira, o riso, o humor, o entretenimento, a diversão, a recreação é um conteúdo, ou são conteúdos capazes de humanizar e suavizar as nossas vidas. Eu acho que a gente nunca deve deixar de brincar. E nunca deve deixar que as crianças não deixem de brincar, porque a gente tem que garantir esse direito de brincar. Aí nós temos as nossas redes sociais, tá? As atividades que vocês podem entrar em contato e nos visitar, do programa Célula, do site conceitual, do Instagram, tem muita coisa legal. E esse evento vai estar no canal YouTube do Célula. A gente está postando essa semana esse momento incrível desse dia tão especial que vai estar disponibilizado no canal YouTube Célula. É só colocar, você vai lá no site do programa Célula, no www.celula.ufc.br, que vocês vão ter todas as informações e vai estar disponível no site. Nós vamos estar aí, está aí o nosso Brincamóvel, também nossos endereços das nossas redes sociais. Vocês podem nos acompanhar, tudo que nós fazemos, e que estamos fazendo virtualmente, remotamente, nos nossos programas da Universidade Federal do Ceará, no programa Célula, Brincamóvel, Laboratório de Brinquedos e Jogos, no Brincar para Incluir, etc. Temos aí a parceria do Instituto Next, está aí o site também do Instituto Next, Instagram do Instituto Next, onde vocês podem ter informações sobre o Next Games, esse evento onde vocês podem mandar suas submissões de trabalhos científicos, um evento muito legal, e vocês podem ter todas as informações aí no nosso canais, tanto no Facebook, como no canal YouTube, como também no Instagram do Instituto Next, e o Museu do Brinquedo de Fortaleza. Você pode entrar aí no nosso site, certo? Conceitual do Museu do Brinquedo de Fortaleza, do nosso Facebook, e também no canal YouTube do Museu do Brinquedo de Fortaleza. Então, eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a doutora Cirlândia, agradecer ao professor doutor Rogério Zair, a professora, futura doutora Beatriz Piccolo Jimenez, tá? Pelo carinho. Vocês são muito maravilhosos comigo, né? Eu só tenho pessoas maravilhosas próximo de mim, pessoas que nos amam, pessoas que amam o que fazem, pessoas que são comprometidas com a infância e com o território do brincar em todo o Brasil. Então, são pessoas que são profundas pesquisadoras, pessoas que vêm ao longo da sua vida, tá, tentando garantir o direito de brincar, estudando, compartilhando, dividindo todo o seu conhecimento que vem adquirindo ao longo da sua vida. É muito bom saber que tem pessoas como vocês no Brasil. É gratificante saber que tem pessoas como vocês e outras pessoas incríveis que vêm atuando, trabalhando, se esforçando, dando o máximo para garantir o direito de brincar. É muito bom mesmo, e muito obrigado pelo acolhimento que vocês tiverem em comemorar comigo aqui do programa Célula da Universidade Federal do Ceará, o Centro de Estudos sobre Cidade e Lazer, o Brincamóvel, nossos projetos existentes aqui na universidade, e vocês aceitaram o convite e compartilharam esse momento tão especial, essa noite tão linda, em comemoração ao Dia da Criança. E a gente depois vai encaminhar esse certificado por e-mail para todas as pessoas que estão devidamente inscritas na plataforma onde houve a inscrição. Viu, Eliana? Tá bem? Não estava previsto isso, mas eu acho que isso não custa nada para nós, uma forma de agradecer e pedir muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Foi uma noite incrível, uma noite abençoada, e muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado à minha equipe, sem eles, os meus colaboradores, meus alunos, meus bolsistas, meus amigos, que foram tão gentis em lançar esse desafio de fazer esse evento, que partiu dos nossos alunos, dos nossos bolsistas do programa Célula, que disse, não, nós temos que fazer alguma coisa. Está aí o resultado, uma noite incrível, tratando da questão do brincar e da criança em comemoração ao Dia da Criança.
Meu muito obrigado a cada um de vocês. Vocês fiquem com Deus. Que a Nossa Senhora de Aparecida ilumine o coração de cada um de vocês, que proteja cada criança que tem dentro de cada um de vocês. Então, beijo a criança, não só as crianças do Brasil, mas as crianças de todo o planeta chamado Terra. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos os colaboradores, obrigado a todos os palestrantes, uma boa noite para cada um de vocês.